Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consult. Eu me chamo Gilberto Meira e estou aqui representando a Consult para tratar de um tema que muito tem sido questionado nos dias atuais sobre a elaboração e os cuidados que se devem adotar quando da solicitação de regimes especiais. É evidente que nós estamos falando aqui sobre a ótica do estado do Paraná, mas isso não foge muito sobre a ótica dos demais estados. Toda vez que se fala em regime especial, nós temos que considerar dois fundamentos básicos que nos impulsionam a solicitá-lo ao fisco. Primeiro, a solicitação é um direito do contribuinte, mas não quer dizer que o Estado, o ente federativo, a União, o município, tenham obrigação de fazê-lo, porque isso é ato de discricionariedade, lá no artigo 37 da Constituição Federal. E, por razões de praticabilidade, o Estado poderá ou não adotar o regime especial. Mas duas condições são fundamentais para que se possa solicitar um regime especial. O primeiro deles é uma questão fática. Você tem que ter uma situação peculiar. E situação peculiar não é necessariamente aquela dificuldade que você tem porque você não investiu em tecnologia, não preparou o pessoal, não habilitou gente para gerir a situação. É uma situação peculiar que a lei não previu. Sim, porque a lei é feita para atender a todos, mas sempre há situações que muitas vezes não são bem respondidas ou resolvidas pela legislação em vigor. O que significa dizer que nós temos que ter em mente a primeira preocupação, que é basicamente provar para o fisco que nós temos uma situação de peculiaridade. E essa situação de peculiaridade tem que ser demonstrada à exaustão com provas cabais de que ela realmente existe. Uma das razões que nos levam a esta peculiaridade é algum tratamento diferenciado que exista para empresas do mesmo segmento, do mesmo setor, ou que tenham similaridade com a sua atividade. Mas é sempre importante que se observe que quando falamos em similaridade, nós estamos buscando aqui o que nós chamamos de paradigma, de comparativo. E não poucas vezes nós vimos clientes dizer, olha, nós queremos um tratamento semelhante ao fulano, ao cicrano ou ao beltrano. Sim, muitas pessoas falam ciclano, mas na realidade se forem procurar vão ver que é cicrano, correto, viu gente? E é importante que se observe que isso nem sempre é verdadeiro. Porque você ter um tratamento similar ao seu, significa dizer que há uma verossimilhança entre o que o seu concorrente ou atividade semelhante faz daquilo que você faz. Porque em dado momento você vai ser copiado e cobrado pelo FISER. Não, a situação não é similar. Nós já tivemos casos aqui de cliente que jurou de pé junto que tinha uma situação idêntica à do concorrente e nos omitiu um pequeno detalhe, que era o fato de haver por trás daquele concorrente dele um protocolo de intenções, o famoso Paraná competitivo, que em outro momento nós poderemos vir aqui tratar para explicar o que é, né? E havia, por conseguinte, quando falamos em Paraná competitivo, nós estamos falando de investimento, ampliação, geração de empregos. E é evidente que o Estado concede incentivos nesta natureza, porque há uma contrapartida, uma troca. Eu digo ao Estado, olha, eu quero aumentar a minha arrecadação tributária, o fisco me dá condições para que isso aconteça. Isto está dentro do conceito de fomento que o Estado tem que seguir para incentivar as atividades produtivas. Ou então, se eu não estou aumentando o ICMS, que é o chamado ICMS incremental, eu estou gerando emprego. E era a grande diferença entre o nosso candidato ao benefício. Evidentemente, o pedido, embora tenha sido elaborado com todos os cuidados, ele acabou não sendo aceito, porque a fiscalização respondeu quando da denegação do pedido inicial, esclarecendo que não havia uma situação paradigmática, provando que havia um protocolo de intenções do nosso candidato concorrente, que não havia no nosso proponente, que é aqueles que nós defendíamos. Ou seja, é fundamental que haja realmente uma situação de verossimilhança, ou seja, semelhança absoluta para que se possa alegar similaridade nos casos. O segundo argumento, que eu disse que eram dois, que nós temos que observar, é o argumento jurídico.
legal. E nós temos hoje, em termos de regulamento do ICMS do Paraná, todo um padrão para a confecção deste pedido de regime especial. Ele está previsto lá nos artigos 98 a 100 do nosso regulamento. Ou seja, se você quiser seguir uma cartilhazinha, é só seguir o procedimento, expor a situação peculiar e, em princípio, tendo alguma sugestão de procedimentos, acrescentar ao regime, né, o que você propõe de alternativa. Também já adianto que a probabilidade de obtenção de regime especial com dispensa de pagamento de tributo é nenhuma, porque o Estado não pode, evidentemente, abrir mão de tributos sob pena de ser responsabilizado por isso. No máximo que você vai conseguir são situações de diferimento na importação, para insumos, para bens imobilizados. No entanto, desde que haja o Programa Paraná Competitivo. O Programa Paraná Competitivo é uma situação peculiar que acaba ensejando um protocolo de intenções, né? O Estado do Paraná tem uma agência específica para isso, que é a chamada Invest Paraná, que é para onde nós sempre carreamos, nós orientamos os nossos clientes, montamos toda a proposição, preenchemos os relatórios necessários e nos encaminhamos ao Invest Paraná, onde são feitas as primeiras tratativas para se elaborar um protocolo de intenções. Elaborado o protocolo de intenções, assumido o compromisso de ampliação, aí sim nós partimos para um segundo momento, que é o regime especial, que é o que vai operacionalizar isso. Por que eu estou falando isso? Nós temos, a partir de 2033, a extinção absoluta do ICMS. Então, se você está em vias de investimento e pensar, você tem que trabalhar com a hipótese que nós temos entre o ano de 2024 e 2032 para qualquer solicitação. Lembrando que, em função da Lei Complementar 160 de 2017 e o Convênio 190 também de 2017, cada ano que passa, a probabilidade de redução desses benefícios vai reduzindo. Outra coisa, já que nós tratamos do Convênio 190, que merece nossa atenção, é o chamado direito de cola. A cláusula 13 do Convênio 190 permite que o Estado do Paraná conceda privilégios aos estados da mesma região geográfica. Então, Santa Catarina, São Paulo, os estados que estão próximos a nós, se possuírem benefícios fiscais, nós poderemos apresentar, junto com o pedido de regime especial, a alegação de, olha, a situação peculiar é que o estado vizinho, Santa Catarina, por exemplo, tem um privilégio e nós precisamos ter algo para termos competitividade. A própria Lei Complementar 160, que deu respaldo ao Convênio 190 de 2017, deu este benefício como certo, desde que você faça a prova que ele já existe em outra unidade da federação. Só lembrando aqui, para que nós comecemos a caminhar para o fim desse nosso momento consulte, que existe uma rotina a ser seguida, entre eles o fato de não ter dívidas, né, tributárias que não estejam em parcelamento, não estar discutindo o tema, né, no âmbito administrativo, e existe todo um cuidado, uma rotina a ser seguida, de tal forma que é feita a identificação do problema, a identificação do contribuinte, a identificação dos fundamentos que nós já citamos, são os artigos 98 a 100 do nosso regulamento ICMS do Paraná, e lembrando que se ele envolve indústria, isso tem que ser notificado à Receita Federal para que o acordo seja feito. Incumbe aí a autoridade, né, fazendária verificar da conveniência, do cabimento e também da possibilidade de concessão. As pessoas que nos perguntam se isso é rápido, depende muito. Não há um prazo legal para que isso seja concedido. Nós já tivemos regimes que foram concedidos com certa celeridade, porque eles são padrão, né? Nós temos aí o caso do e-commerce, que é um benefício já padrão, e outros tantos, e eles geralmente já têm uma solução já regrada internamente. Os demais, eles passam por todas as inspetorias de fiscalização, de tributação, e essas inspetorias dão a sua opinião sobre o tema, para que então ele chegue à coordenação de assuntos econômicos e principalmente à coordenação geral do Estado, para que seja, enfim, assinado o termo de acordo. Este termo de acordo, ele é publicado em Diário Oficial, e a partir do momento que ele é publicado em Diário Oficial, você lavra lá no seu livro termo de ocorrências, e a partir do mês seguinte você começa a segui-lo. Sempre lembrando que, em função dos prazos limítrofes,
a limitação do tempo de uso desses benefícios e há uma recomendação no final do regime especial para que 90 dias antes do vencimento você requeira, né, uma eventual renovação se for de interesse. É evidente que terá que fazer comprovação de que a situação existe ainda e que ela é objeto aí de um tratamento diferenciado. Só lembrando que isso não envolve o pagamento de tributos, a não ser, no máximo, diferimento, que é uma postergação, né? O que é que deve se observar no pedido, lá à luz do artigo 101 do Regulamento ICMS? Além da identificação completa da empresa e dos estabelecimentos que, porventura, a empresa queira incluir no tratamento, a indicação de dispositivos da legislação que regulam a matéria. Olha, o dispositivo que regula esse, ou não há dispositivo regulamentando, né? Esse também é um bom fundamento, para fazer prova de que realmente há uma dificuldade. E aí vem o terceiro fato, a descrição das causas que dificultam o cumprimento da obrigação regulamentar específica. Indicação de mecanismos de controle, sim, você tem que oferecer segurança jurídica ao Estado para que ele possa controlar, oferecer maiores informações. Não esquecendo de anexar ao pedido declaração de inexistência de pendências e instruindo o pedido com a certidão negativa de débitos junto ao Estado. Se você não é o representante legal da empresa, porque se for você tem que juntar o contrato social, e você é o procurador, além do contrato social, você terá que juntar procuração. E colocando sempre no pedido e-mail e telefone do responsável pelo pedido, que não precisa ser necessariamente a pessoa que assina. Geralmente é o profissional que assessora, é o consultor, é o contador ou o advogado. Por quê? Porque às vezes o Estado vai negociar com você, às vezes uma alternativa diferenciada daquela que você pretendeu, onde ele vai esclarecer e vai buscar informações. Feito isso, o protocolo é feito automaticamente no sistema eletrônico de protocolos do Estado, você recebe um número e por esse número você consegue acompanhar. Lembrando que uma vez sendo aprovado, você é instado a assinar, devolve e a partir do momento que é publicado em Diário Oficial, você terá o termo de acordo. Não esqueça que se você for objeto de um pedido desses e houver concessão, você deve informar nos seus documentos fiscais este pedido. E a responsabilidade maior, fornecer aos seus compradores e fornecedores, que porventura vejam que você tem uma tratativa diferenciada, cópia desse controle, para que eles possam efetivamente saber o que é que diz respeito ao termo de acordo. Em outras palavras, cópia do termo de acordo. E, se em algum momento o termo de acordo for cancelado, suspenso, assim como você teve a iniciativa de comunicar a todos os seus fornecedores e aos seus clientes que você tem um benefício fiscal, você deve comunicar o término dele com a devida antecedência, porque qualquer situação de irregularidade será objeto de responsabilização por parte daqueles que o pedem. Em síntese, sobre regimes especiais, em rápidas pinceladas, é o que nós tínhamos a dizer. E ficamos aqui abertos a sugestões. Aliás, esse tema é sugestão daqueles que nos acompanham, de que assistem. Então, fique à vontade para sugerir novos temas, indagar, duvidar, pedir complemento de informações. Nós estaremos sempre à sua disposição. Você pode usar de várias alternativas. Uma delas é mandar um e-mail para nós, momentoconsulte@consulte.com.br, ou então colocar no pé, embaixo desse vídeo, ali no campo de observações, a sua dúvida, nós sempre vamos dar retorno. É evidente que se você quiser o retorno, você tem que se identificar para que nós possamos entrar em contato com você. E aí fica o e-mail com o meio mais adequado de contato. Né? Pedimos também que você faça o uso do famoso triplo C. Curta esse e-mail, para que ele ganhe relevância, compartilhe e comente. E se você ainda não é inscrito, ali embaixo tem uma sinetinha. Cadastre-se ali, clique, se inscreva, que você sempre que tiver um novo vídeo nosso, você vai ser informado. Tá ok? Até uma próxima.